Hoje nós teremos um Cafeína diferente. 2020 tem sido um ano marcado por acontecimentos que chacoalharam o cenário mundial. Com isso, o mercado tem vivido como em uma montanha-russa. Alguns investidores têm estômago para os altos e principalmente para os baixos, mas outros não. Só em março desse ano foram 6 circuit breakers na bolsa. A última vez que o mecanismo tinha sido acionado foi em 2017, no famoso Joesley Day. Para quem não sabe, circuit breaker é quando a bolsa suspende as negociações em momentos de grande volatilidade. Mas nós não vamos falar do circuit breaker, e sim sobre volatilidade. Como ela afeta os investimentos e o ânimo dos investidores, principalmente aqueles que não têm tanta experiência. E nós vamos mostrar que existem sim opções para fugir dela, ou pelo menos driblar os seus efeitos. Mas antes de começar essa conversa, qual é o seu horizonte de investimento? O que você quer a curto, médio e a longo prazo? Você está desconfortável com a maneira como seus investimentos estão alocados? Não tem tido o rendimento que esperava? Se a resposta for sim, o Cafeína de hoje foi feito especialmente para você. Então, roda a vinheta! Amiguinhos e amiguinhas, o programa de hoje promete. Fizemos muitas promessas antes da vinheta e agora teremos o árduo, porém prazeroso trabalho para entregar. Olha só, vamos começar, Sammy Boy, com uma pergunta para o nosso caro telespectador. Nosso caro espectador. Ouvinte, seguidor. Assinante, qualquer coisa assim. O cara que acompanha. Inscrito, cara. Você já fez o teste do travesseiro? Precisa tirar as crianças da frente do televisor ou não? Olha só, Sammy Boy, vou explicar. A forma como você tem guardado e investido seu dinheiro tem te dado uma noite tranquila de sono? Se a resposta for sim, você está no caminho certo. Agora, se a resposta for não, aí alguma coisa está errada. Faz sentido. Quando alguém começa a investir, por exemplo, ao abrir uma conta em uma corretora, ele precisa responder um questionário para avaliar justamente o perfil de risco. Se é conservador, se é moderado, se é arriscado. Mas é claro que a pessoa pode dar um tomé nas respostas e até responder uma segunda vez, né? Então, às vezes a pessoa fala, não gostei desse perfil, muda. Então, isso é importante, chama suitability. Mas você sabe que a teoria é uma coisa, a prática é outra, então às vezes a pessoa acha que é arrojada e no primeiro frio de barriga, na primeira dor de sono, vem uma insônia, a pessoa fala, bom, eu acho que talvez eu não seja assim, então fica essa reflexão. Exatamente, então a pessoa que investe em renda variável, por exemplo, precisa pensar a longo prazo. Não tem que ficar abrindo o home broker o dia inteiro, ficar olhando os números piscando, pensando quanto eu tô ganhando ou quanto eu tô perdendo. Não, precisa ter sangue frio para suportar altos e baixos. O investimento em renda variável tem essa expectativa de um horizonte mais longo. Não existe investimento completamente isento de risco, mas sim com um risco adequado ao perfil do investidor ou da investidora. O que acontece, Doni? A pessoa é que nem uma comida. Às vezes a pessoa quer experimentar um tempero diferente, mas eu estou falando para o conservador que é para renda variável, mas o quanto ela vai pôr de tempero também é importante. Porque às vezes assim, eu topo um pouquinho, uma pitadinha, diferente de pôr esse tempero em abundância ou em todas as refeições. O que eu estou falando que é preciso entender os mecanismos, as categorias, as classificações de ativo para você ajustar a volatilidade, o risco que você tem no tamanho do seu apetite ao risco. E a gente vai falar que dá para diversificar. Em renda variável é fundamental a diversificação, mas também dá para diversificar em renda fixa. E muita gente acha que em renda fixa é só o Tesouro Direto, isso não é verdade. Então, falaremos disso hoje. Exatamente. Você pode, por exemplo, investir em um CDB de liquidez diária atrelado ao CDI. Ele não vai render muito, mas também não vai sofrer grandes oscilações. Quer proteger o seu patrimônio da inflação? Não vai precisar do dinheiro no curtíssimo prazo? Tem uma outra alternativa? O Tesouro IPCA, por exemplo? E é bom ter em mente que na renda fixa existem diferentes níveis de riscos. Alguns podem oscilar tanto quanto a renda variável, como por exemplo um título pré-fixado de longo prazo.
Por isso, diversificar é o caminho. Quem investe em ações não pode apostar todas as fichas, ou pelo menos seria imprudente em uma única empresa. Você tem que fazer o básico das finanças. E o mesmo vale para a renda fixa. A gente sabe que tem 3 grandes categorias. Tem os títulos pré-fixados, por exemplo, do Tesouro, mas você tem CDBs pré-fixados, você tem LCIs, LCAs, debêntures. Tem os títulos pós-fixados, sejam atrelados ou indexados a Selic ou CDI, e vocês têm os híbridos. O que é isso? O híbrido é aquele que tem uma parte pré e uma parte pós. Um exemplo disso é aquele IPCA+. Agora, a renda fixa, Doni, é você emprestar o dinheiro para alguém, para uma empresa, para o governo. Então, que renda fixa tem baixo risco não é necessariamente verdade. Se você, aqui não é tão comum, mas nos Estados Unidos vocês têm os junk bonds, que são aqueles títulos do lixo, né? Títulos podres, que seria talvez uma tradução mais precisa. E aí você pode ter um risco gigantesco de calote. Então, cuidado, renda fixa, você tem que entender risco, tem que entender os mecanismos, entender a liquidez e também tem a volatilidade. Às vezes, a marcação ao mercado, né, estão negociando lá todo dia, tem isso, e às vezes você tem uma iliquidez, que também é um risco. Tem título que você não pode vender antes, ou porque você se comprometeu, tem CDBs que é assim. Então, tem que ficar atento, mas a renda fixa proporciona boas opções. E tem que ver também quem está do outro lado dessa operação, né? Porque quando você investe no Tesouro, bom, você está emprestando dinheiro para o governo. Quando você aplica em um CDB, está emprestando dinheiro para um banco, para uma instituição financeira. Quando aplica em uma debênture, está emprestando dinheiro para uma empresa. E é claro que os riscos são diferentes, não só entre esses diferentes agentes, mas também entre as próprias empresas, entre os próprios bancos. Sim. Tem bancos maiores, menores, empresas mais arriscadas, menos arriscadas. Então, é um grande universo o mundo da renda fixa, com um monte de opções interessantes e que o investidor tem que conhecer também para montar um portfólio eficiente, diversificado, interessante e principalmente coerente com o seu perfil de tolerância ao risco. Na renda fixa, é importante saber que quanto maior o prazo, também, claro, maior é o risco e, normalmente, maior é a volatilidade. Isso vale de forma muito intuitiva. Sim. Quer um exemplo? Imagina tudo o que aconteceu no Brasil nos últimos 25 anos. Opa, é muito tempo. Bastante. Agora, pega entre 95 e 2000. A gente teve a crise da Ásia, crise da Argentina, crise da Rússia, maxi desvalorização do real. Tudo isso em 5 anos. Aí, em 2002, a nossa Selic chegou a 22% ao ano. 22% ao ano. Depois teve a crise mundial de 2008, 2009, a recessão de 2015, 2016, Joesley Day, a greve dos caminhoneiros e agora a maior pandemia em um século desde a gripe espanhola. Ou seja, tudo isso, Samidana, a gente está falando em um período de 25 anos e fizemos um super resumo. É o que aqui, eu né? disse. Se você. Teve impeachment, se eu contar os problemas que a gente tem nessa economia para um carroceiro europeu, até o burro chora de tanta dificuldade. Agora, imagine comprar um Tesouro IPCA 2045. Ele vence, obviamente, daqui 25 anos. Em 25 anos pode acontecer muita coisa, o Doni falou disso. O preço, obviamente, varia. E se acontecer esses ciclos, varia bastante. Então, às vezes, você acha que é um título de 2045, mas você não sabe isso. Se você tiver que vender antes, você vai estar exposto à volatilidade. Então, às vezes, para você, é melhor ficar investindo em títulos de 2 em 2 anos e ir renovando. Então, tem que ficar esperto. Exato. Vamos pegar aqui, como exemplo, 2 CDBs da Isinvest. Os dois do mesmo banco, Banco Máxima. Um deles vence em outubro de 2022 e rende 140% do CDI. O investimento mínimo é de R$1.000. O outro paga 12% ao ano e dá para começar com R$100, mas o vencimento é em 2030, 10 anos. O que paga 140% do CDI, com a Selic atualmente em 2%, vai render em torno de 2,8% ao ano, menos que a inflação. É pouco, mas se a Selic subir, o que deve acontecer em 2021, ele automaticamente vai passar a render mais e vence em 2 anos. Já um outro exemplo, você tem um pré-fixado de 12% ao ano. Você olha e fala, para a Selic a 2 é muita coisa, vai lá e se empolga. Mas, dependendo do prazo, pode ser uma loucura. Se for até 2030, pode ser que a inflação exploda. Se a inflação explodir, a taxa pode ser muito maior que isso. E aí esses 12% que hoje, para hoje, seria muito, né, para o ano de 2020,
para os anos futuros pode ser pouco. Por isso que a gente tem que olhar e tomar muito cuidado com títulos pré-fixados. Isso quer dizer que o pré-fixado é ruim? Não, claro que não. Ele só tem uma proposta diferente, um risco diferente. E nada impede que você tenha os dois investimentos na sua carteira, que você diversifique, mas é importante saber onde você está investindo, qual é o risco que você está correndo, qual é a renúncia que você tem que fazer, se você tiver que fazer um resgate antecipado, de onde retirar o dinheiro, né? Então, é importante essa conscientização. Finanças, as pessoas acham que a teoria de finanças é sobre retorno, mas não é. É sobre risco. E aí, você sempre vai estar nesse binômio. Eu quero maior retorno, só que aí não é retorno certo, é retorno esperado, possível, com menor risco. Então, o mundo se faz em técnicas para você ter esse equilíbrio. Agora, o que é meu medo é muitas vezes as pessoas não saberem o risco dos produtos. Que aí você está achando, voltando ao exemplo da comida, que se você põe só um pouquinho de tempero, não vai fazer mal, mas pode ser a pimenta mais ardida do mundo. Então, cuidado com isso, tem que ficar muito esperto. Vamos pegar um outro exemplo, Sammy Boy. Reserva de emergência. Ela tem necessariamente que ter o menor risco possível, né? É, como o nome diz, uma reserva de emergência, um colchão de liquidez, um dinheiro que tem que estar lá disponível para você retirar em caso de necessidade extrema. Então, o retorno, claro que vai ser pequeno também, mas o objetivo da reserva não é a rentabilidade. Como o nome diz, é uma reserva de emergência, um dinheiro que você guarda para imprevistos. A reserva de emergência tem a função de ser a primeira coisa, o primeiro passo para o investidor. Então, sim, assim, não faz muito sentido você entrar na bolsa com objetivo de longo prazo se você não tem nenhuma reserva de emergência. Então, normalmente você tem passos, né? Reserva de emergência, depois você vai um pouco para renda fixa, um pouco de bolsa, tem fundos imobiliários, você vai andando, escalando, não só em risco, como também na complexidade dos produtos. Você tem que pensar nesse dinheiro como se fosse uma espécie de um seguro de carro, né? Você paga para não usar. Se precisar, o seguro está lá. É sempre bom lembrar que reserva de emergência não é só para coisas ruins, pelo contrário, pode ser também uma mudança de cidade por causa de um novo trabalho, por exemplo, pode ser uma oportunidade muito importante que apareceu que você precisa daquela liquidez. Então a reserva está lá para te dar acesso a recurso, a dinheiro com máxima agilidade e sem que você tenha uma surpresa negativa na hora que for fazer o resgate. Aí muita gente pergunta, o que você faz, Sammy? O que você indica para a reserva de emergência? Por exemplo, na Easy Invest tem CDB com liquidez diária, pagando 103% de CDI. E tem LCA, por exemplo, do Banco Fibra, de 4 meses, né? Você tem que deixar parado 4 meses, pagando 112% do CDI. Lembrando que LCA é sem imposto, então equivale, sei lá, 144% por aí. Então você pode deixar 4 meses, a reserva vai ser 4, né? Se for 3 mil custos, 4 vezes 3 dá 12 mil, e o restante da reserva, os outros 6 mil ou mais, se você quiser, você deixa para vencimento de 120 dias. Então, é também uma estratégia. Mas produtos com liquidez, é o curto prazo. Mesmo na reserva de emergência, você pode diversificar, montar uma estratégia que tenha um pouquinho de cada ativo da renda fixa. E nem todo mundo gosta ou tem tempo de ficar olhando para os investimentos com tanta frequência assim. Eu gosto de acompanhar os meus, mas eu conheço várias pessoas que não gostam. E mesmo eu não acompanho minuto a minuto todo dia. Não, eu monto uma estratégia, aplico essa estratégia, faço rebalanceamentos de tempos em tempos para ver se está tudo indo mais ou menos na direção que eu esperava, se é preciso fazer algum pequeno ajuste. Mas o objetivo não é uma alteração repentina e frequente, recorrente. Você monta uma estratégia, um plano Sim. e aplica ele. Então, por isso que a gente fala para você pensar num todo, sem ter uma estratégia, né? Acho que você pode ter várias, uma de curto, uma de médio, uma de longo prazo. Você pode colocar, inclusive, parte do seu dinheiro em fundos de investimento, que você está pagando para alguém, um gestor, para cuidar do seu dinheiro. Esse gestor vai administrar, é um profissional disso, e, teoricamente, tem muito mais chance do que uma pessoa não especializada ou ainda especializada, mas que não tenha o tempo de acompanhar como necessário, principalmente se for renda variável, que você precisa, às vezes,
de tempos em tempos dar um rebalanceamento, uma análise da sua carteira. É o trabalho dele, né? É o Ele trabalho ganha dele. para ficar fazendo isso o dia inteiro. Mas mesmo assim você tem que saber escolher o gestor. Claro. Não dá para fechar o olho, escolher qualquer um. Alguns cobram muito e não entregam. Então tem que ficar esperto, olhar o histórico, olhar a indicação. Na própria Isinvest lá você tem as estrelas dos fundos, que é um indicador também que pode te ajudar. E é como na renda variável, é um investimento de longo prazo. Quando você investe em um fundo multimercado ou em um fundo de ações, você tem que pensar em um horizonte de investimento de 3, 5 anos. Então tem que ser um dinheiro que você coloca e, em certo sentido, esquece, deixa lá para que ele renda, de preferência que, se o gestor tivesse sido bem escolhido, se a estratégia do fundo tivesse sido bem sucedida, que renda acima do benchmark, acima do indicador do índice de referência, acima da média do mercado. Dificilmente nós, investidores pessoa física, vamos conseguir fazer o dinheiro render muito mais do que um profissional que vive disso, né? Alguém que faz isso há muitos e muitos anos, às vezes décadas. Não é essa a ideia, né? A ideia é justamente que você consiga ganhar dinheiro naquele seu ofício, que é a sua atividade principal, né? Se é um dentista, se é médico, médica, psicóloga, se é administrador, administradora, enfim, não importa qual seja o seu ofício, é para isso que você estudou, a isso que você se dedica e provavelmente é isso que vai te dar a maior fonte de renda. Agora, os investimentos têm que não só repor a inflação, como fazer com que você consiga ter um patrimônio maior no futuro. Garantir um futuro próspero e seguro para você. É isso mesmo, Dora. A Isinvest, inclusive, tem colocado vários produtos, muitos fundos novos na plataforma, pensando nos investidores que querem delegar esse trabalho aos profissionais. Vou dar 2 exemplos. Você tem o Dahlia Total Return e o Giant Sigma. Dá uma olhada. O primeiro é um fundo que investe em ações com um viés fundamentalista, de longo prazo. Também investe em moedas e em renda fixa para buscar proteção e controlar o nível de risco. Já o Sigma é um fundo quantitativo que explora momentos de baixa volatilidade no mercado. Tem perfis diferentes que podem aí ser interessantes. Dá sempre uma olhadinha, olha o histórico, vê se é para você e aí só depois investe. Exato. E o aporte inicial é baixo, né? É baixo, esses dois são bem baixos. Exatamente. Olha, são apenas alguns exemplos, tá, que a gente está dando aqui de outros tantos investimentos disponíveis lá na Isinvest, que é a nossa parceira aqui do Invest News do Cafeína. Mas existem vários outros, não só da Easy, como em outras corretoras também. Na renda fixa, a gente já fez programa sobre CRIs, CRAs, que são títulos de renda fixa que têm um pouco mais de risco. Eles têm mais risco por se tratar de crédito privado, ou seja, o dinheiro que você empresta direto para uma empresa. Debentures também tem essa mesma natureza, né? No Brasil não existe investimento sem risco. Sem risco. Então, você vai ter vários riscos. Talvez o de menor risco seja o governo. A chance do governo quebrar é remota, tá? Que ele pode renegociar a dívida, ele pode emitir uma nova dívida para pagar a antiga, pode emitir papel. Então, a questão é você saber o risco adequado. E, de novo, renda fixa tem risco, geralmente menor que a renda variável, porque geralmente que é uma empresa que está na eminência de quebrar ou está mal das pernas, pode ter um risco gigante. Então, sempre tenha isso em mente. Quanto risco eu quero? E por fim, nunca esqueça que diversificação é fundamental, tanto entre classes de ativos, então moeda é uma classe, ouro, metais, ouro é outra, fundo imobiliário é outra, renda variável é outra, renda fixa é outra, e dentro da classe, falamos de renda fixa, aí você tem pré-fixado, pós-fixado, híbrido, né? Você tem pré-fixado, uma coisa é o pré-fixado do governo, outra coisa é da padaria da esquina. Então, você fica sempre com isso em mente. Muito bem, Samir, acho que é isso, hein? Esse é o programa, então. Um pouco filosófico, um pouco pleno, teve um pouco de tudo. Escreve aí se você gostou, compartilhe tudo isso, mas não vamos acabar antes de chamar 2 coisas. E a primeira é o Giro de Notícias.
Já pensou em fazer uma horta no espaço? Segundo uma empresa do Oriente Médio, é possível. A Abu Dhabi Investimentos, juntamente com empresas parceiras, pretendem investir cerca de 41 milhões de dólares para desenvolver alimento no espaço. O projeto é fazer uma estufa para cultivo de frutas e legumes com menor uso de água. A criação tem o objetivo de produzir alimentos em climas extremos, como no deserto e em Marte. Segundo a Bloomberg, muitos países irão repensar formas de alimentar a população após a pandemia. E em mais uma de suas criações, a Apple lançou seu primeiro chip para computadores e laptops. Segundo a empresa americana, o chip é pequeno só de tamanho, já que seu poder de processamento e eficiência é gigante. A Apple repetiu a fórmula que tinha com os chips do iPhone e criou um processador com 5 nanômetros de distância. Essa tecnologia supera a de concorrentes como Samsung, Qualcomm e Intel. E o Spotify anunciou que comprou a plataforma de publicidade e publicação de podcast Megafone. Essa será a última de uma série de acordos para impulsionar a plataforma. Segundo a Forbes, o acordo é avaliado em 235 milhões de dólares. Muito bem, agora notícias giradas, vamos direto ver como foi o fechamento do mercado. O Ibovespa subiu 1,5% nesta terça e retomou os 105 mil pontos, no maior patamar de fechamento desde 29 de julho. Ações de bancos e da Petrobras favoreceram o desempenho do índice. No dia, as maiores altas foram lideradas por Ultrapar, Petrobras e Santander. Já as maiores baixas foram de B2W, TOTUS e Gerdau. Enquanto isso, o dólar teve leve variação e encerrou o pregão sendo negociado a R$ 5,39, uma alta de 0,04%. A moeda americana refletiu a continuidade do otimismo global depois da vitória de Joe Biden e também com as notícias de sucesso com a vacina da Pfizer contra a Covid-19. Agora sim podemos encerrar. Fala se você gostou desse Invest News diferente, desse Invest News. Como que você classificaria? Invest News de renda fixa? Que é uma definição mais criativa, né? Invest News Faça o Academy. Teste. Academy. Faça o teste do travesseiro sobre Invest News e depois compartilhe conosco. Obrigado, bom dia, tchau, tchau.